Hoje a gente vai conversar sobre um material bem interessante. O Para Ti Criaste Todas as Coisas e também partes de um guia de estudos ligado a ele. Isso. A ideia é explorar um pouco as visões do trono celestial, a questão da santidade de Deus e como os textos propõem essa conexão com o divino. Principalmente via Cristo, né? Que é bem central ali. Exato. Vamos tentar entender juntos os pontos principais dessa relação Deus-humanidade que eles descrevem. Perfeito. São textos de reflexão teológica mesmo, que tentam aprofundar conceitos, como a natureza de Deus, a nossa condição humana, né? E o papel de Cristo e da igreja, da comunidade, nesse cenário todo. Tá. O ponto de partida que eles usam é aquela imagem forte do trono de Deus, né? Isaías, João, eles descrevem seres celestiais falando sem parar. Santo, santo, santo. Uhum. Essa santidade parece ser a primeira coisa, a mais marcante. Ok, vamos tentar entender melhor isso. O que essa santidade representa ali? Olha, é um ponto-chave nesses textos. A santidade ali não é só tipo pureza moral. É apresentada como a própria essência de Deus, sabe? A base da autoridade dele e, o que é interessante, a base para o plano de salvação. E a reação humana, como a de Isaías? Ai de mim, estou perdido. Aquele choque. Pois é, e sentimento de pequenez, de não se sentir digno. Os textos mostram que isso não é para afastar a pessoa. Pelo contrário, é tipo um ponto de virada. Um ponto de virada? Como assim? É o reconhecimento da necessidade, né? É isso que abre o caminho para a ação de Deus, para a transformação. É o primeiro passo, digamos assim. Entendi. Então, essa percepção da própria condição leva a buscar uma saída. E aí as fontes apontam direto para o sangue de Cristo. Exato. Como o caminho para se aproximar de Deus. Mencionam até os rituais antigos, o cordeiro, como símbolos que já apontavam para isso. E aqui fica interessante. Falam de um acesso que virou direto, sem barreiras. Sim, essa ideia do acesso direto é fundamental ali. O sacrifício de Cristo é mostrado como algo que purifica e permite chegar perto de Deus, daquele trono da graça com confiança, sem precisar de rituais complicados ou intermediários humanos. Certo. E se a gente olha o quadro geral que o material desenha, esse sacrifício revela pelo menos duas coisas importantes, né? Primeiro, a intensidade do amor de Deus por entregar o Filho. Uhum. E segundo, a seriedade da nossa condição, que precisava de algo tão drástico para ser resgatada. Faz sentido. Outro ângulo que eles exploram bastante é Jesus como a imagem perfeita do caráter de Deus. Assim. Citam muito aquela frase dita por Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. As ações dele, a compaixão, a cura, o jeito de viver, mostrariam um Deus próximo, acessível. Isso, bem diferente daquela imagem de um ser distante, talvez severo, que, segundo as fontes, o adversário teria tentado espalhar, né? Exato. E essa unidade pai e filho é apresentada como a base de tudo. A visão que sai desses textos é que o universo funciona com base em amor, em cooperação mútua, que a gente vê nessa relação divina. E isso seria um modelo para nós. Um modelo. É. Cristo torna isso visível, essa mensagem de um Deus que se relaciona, que busca restaurar. O material também fala de uma atividade intensa lá no céu. Anjos, querubins, serafins, adorando Cristo e participando da missão dele. Uhum. Apoiando a igreja, inclusive, que é vista como algo de muito valor. E isso leva ao papel da igreja aqui na Terra, né? Ser luz do mundo. Exatamente. Os textos descrevem a igreja como uma comunidade que foi transformada e que deveria refletir o caráter de Deus, amor, justiça, misericórdia em meio ao que eles chamam de escuridão. Ser um ponto de refúgio, de esperança. Isso. O que, claro, levanta a questão prática, como viver isso no dia a dia, usando os recursos que os textos dizem que Deus dá, como o Espírito Santo, a palavra dele. Certo, mas também atrai da resposta em Cristo para nossa necessidade, da revelação do Deus amoroso em Jesus e do envolvimento do céu e da igreja nisso tudo, segundo essas fontes. Pensando em tudo isso, qual seria uma ideia final para a gente levar para refletir? Olha, uma coisa que fica martelando com base nesses escritos é:
Se o universo, nessa visão que eles apresentam, é baseado nesse amor e cooperação divina, Sim. como será que entender essa dinâmica lá do céu poderia de verdade mudar as nossas interações, os nossos propósitos aqui na Terra? Talvez até para além das estruturas religiosas que a gente conhece, sabe? Interessante. Fica aí algo para a gente pensar, né?